Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia, uma primeira saudação, não só na pessoa dos representantes aqui presentes nas galerias de ordens profissionais com interesse nesta discussão, mas para todos os profissionais, homens e mulheres, destas áreas do conhecimento e da atividade, engenheiros técnicos, economistas, para dizer que da nossa parte há um ponto de partida nesta discussão, que já temos dito noutros pontos em relação a ordens profissionais, com estas propostas de lei que têm a ver com a integração das ordens profissionais e do seu enquadramento legal na Diretiva de Serviços, do ponto de vista das opções e políticas comunitárias e das políticas de liberalização e precarização das profissões e do trabalho. Consideramos, portanto, que esse é um mau ponto de partida e, como já aqui foi dito, o facto do Governo andar a toque de caixa da Troika em relação à Lei Quadro, que depois se repercute nas propostas de lei que temos em presença. E há um problema político que remete mesmo para a concepção do Estado e da democracia, que é o problema da tutela administrativa, que já decorre da Lei Quadro e para o qual o PCP alertou na altura própria. É que o Estado, ao reconhecer o interesse público e a especificidade destas profissões e a necessidade de ser consagrado um sistema de autorregulação com autonomia, decide delegar competências nas ordens profissionais e isso deveria implicar que se assumisse em pleno as consequências de tal opção, ou seja, a única tutela devia ser a da verificação da legalidade. E para isso não é necessário haver tutela do Governo. Ora, o que o Governo apresenta com estas propostas é o contrário. É a tutela administrativa por parte do Governo sobre as ordens para a qual delega responsabilidades. No caso da Ordem dos Engenheiros, essa tutela do Governo implica a homologação do regulamento dos estágios, o das especialidades, o das especializações, o da admissão e qualificação. Todos estes regulamentos têm de ser sujeitos à homologação do Governo. Eu pergunto aos seus membros do Governo qual é a importância, qual é a vantagem, qual é o interesse. Porque é que o Governo tem que ter direito de veto em relação a estes regulamentos? Aliás, é conhecida a multiplicidade das especialidades de engenharia, é conhecida a diversidade do trabalho que é desenvolvido, quer pelos engenheiros, quer pelos engenheiros técnicos, em domínios que vão desde o ambiente, à floresta, à agronomia, até à aeronáutica e à química, etc., etc. E face a isto, é no mínimo incompreensível que ainda por cima seja determinada uma tutela administrativa a ser exercida pelo membro do Governo responsável do setor da construção. Não faz sentido, senhores deputados, não faz sentido, senhores membros do Governo. Quanto ao envolvimento e participação das ordens, nós não afirmamos que as ordens estiveram à margem da discussão. Nada disso. Nós perguntámos pelo relato, pelo registro, pela sistematização desse debate e desse trabalho. Não tem nada a ver com os pareceres frios ou com os relatórios quentes que o Sr. Estado de Estado tenha na sua gaveta. Não tem nada a ver com isso. Essa, aliás, é uma visão redutora e empobrecida da participação e a não compreensão disso que o Sr. Estado de Estado ele próprio manifestou na sua intervenção é preocupante e dá razão para, eu diria, alguma tristeza, porque um Parlamento que é confrontado com uma proposta que passou por algum tempo de maturação e debate e nós não sabemos que debate foi esse, é a mesma coisa que uma Assembleia da República publicar apenas leis sem dar a publicidade ao processo legislativo. É exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de saber, de uma forma aprofundada, como é esse processo de debate e de trabalho conjunto que os senhores alegam, porque nós já estamos muito para além do tempo da tradição oral, senhores membros do Governo. Por outro lado, 3 referências curtas em relação a estas propostas, a possibilidade de serem as ordens e as associações públicas profissionais a regular matérias de restrição ao acesso e exercício das profissões, não nos parece a melhor solução, que é a matéria de direitos, liberdades e garantias, definida pela Constituição da República, que apenas deve estar sujeita à intervenção legislativa e não à intervenção, como está, é a primeira missão no artigo 3º do Estatuto da Ordem dos Engenheiros. Temos uma divergência nessa matéria. O PCP, em relação aos estágios e aos estagiários, tem aqui uma preocupação de fundo que sistematicamente vimos manifestando, que tem a ver, aliás, com uma proposta que apresentámos na Lei Quadro para garantir a remuneração do trabalho dos estagiários sempre que esse trabalho seja, de facto,
com elementos objetivos que permitam identificar as situações em que tal acontece, e nós adiantámos esses elementos. Finalmente, preocupação relativamente ao parecer e ao conteúdo das preocupações manifestadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados em relação às questões do Estatuto da Ordem dos Economistas, nomeadamente, e em relação ao tratamento de dados pessoais que está vertido em 3 ou 4 artigos desse Estatuto e a forma como isso é publicitado. E, finalmente, uma última palavra sobre o papel e a consideração normativa no plano técnico e científico sobre a formação académica e o exercício da profissão respectiva da parte de engenheiros e engenheiros técnicos, apenas para referir que, particularmente neste domínio, algum dia a Assembleia da República e o país terão que fazer um debate mais aprofundado sobre as implicações e as consequências concretas do que tem sido no país e em relação a estas áreas, o que foi e o que está a ser o processo de Bolonha em termos de qualificações e diferenciação de profissões nessa matéria. Teremos que fazer esse debate e, em relação a estas matérias, os seus deputados compreendem e concordam a pertinência desta observação seguramente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Termino.